Glória a Deus, amém, graças a Deus, mais uma tarde de segunda-feira, estamos ao vivo pela Rádio Liberdade FM 96.1, estamos também na TV Liberdade, Canal Cultura 23.1 dentro de Bom Jesus das Selvas e também pelo site, o site da TV Liberdade, que é tvliberdadehd.com.br. Glória a Deus por isso. Hoje eu estou com convidados todo especial, que na verdade nós começamos na segunda-feira essa programação com essa configuração diferente. Eu já tinha avisado, né, os nossos ouvintes, os telespectadores, que toda segunda-feira nós traríamos aqui estudo bíblico. E eu quero apresentar aqui rapidamente os nossos dois convidados, que é o irmão Elcio, que é evangelista Elcio, lá da Assembleia de Deus Madureira. Eu tinha anotadinho aqui, deixei na minha Bíblia, acabei esquecendo, a formação do irmão Elcio, mas ele vai falar aqui hoje com liberdade. Pai do Senhor, boa tarde, irmão Elcio, pode se apresentar. Pai do Senhor aí a todos. Só um momento, perdão. Pronto, vai. Pai do Senhor a todos aí, boa tarde. Tá? Eu tenho curso de bacharelado, né, pela Seiva, né, e assim também como a teologia média por eles, e sou evangelista, então, através do Ministério Madureira da Assembleia de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pedir só para falar um pouco mais próximo do microfone, porque esse microfone aqui já é mais forte, eu tenho que falar mais longe, né? O áudio de vocês tem que falar um pouco mais perto. Pai do Senhor, Jeová, boa tarde, fique à vontade, pode se apresentar e cumprimentar as pessoas que estão ouvindo. Pai do Senhor, boa tarde aos presentes, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Espero que seja uma conversa bem edificante. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero aproveitar aqui também e dizer o seguinte, que o evangelista Elcio e mais chegado nosso, irmão Elcio, na fé em Cristo Jesus, está promovendo um curso de teologia lá na Escola Protec, da qual nós temos a honra de poder participar. Quero parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor está fazendo, pelo curso, né, que está sendo desenvolvido. O Jeová também, Diácono Jeová, que está lá ministrando e está sendo uma benção. Não sei se ainda tem vagas lá. Ainda tem vaga, irmão? Não, vi nessa turma não. Agora só vai ter uma turma agora para o mês de setembro, outubro. Ah, então essa já fechou, né? Já fechou. Tudo bem. Então é isso. A Escola Protec fica ali próximo da nova prefeitura, tá? Então, quem quiser também, de repente, procurar ali a Escola Protec para fazer outros cursos, é só procurar o irmão Elcio e você vai ser muito bem atendido. Na semana passada, nós abordamos aqui várias perguntas e desenvolvemos, né? Tanto o evangelista Elcio como também o diácono já responderam aqui umas 11 questões, me parece que foi isso? Me corrija se eu estiver errado. 12, né? 12. Foram 12 questões que foram respondidas. Então, eu quero pedir perdão para você que ouviu a rádio na semana passada e não conseguiu assistir e nem ficou gravado, mas essa aqui está sendo gravada, tá? Então, vai para o YouTube, de tardezinha, lá para a noite, né? Nosso diretor, Lelé, a equipe aqui da rádio, vai estar disponibilizando no site, no canal do YouTube, essa programação. E eu já quero pedir para você ir lá e se inscrever no canal, curtir, comentar essa programação. E você pode colocar perguntas lá, inclusive, também, e temas que você quer que seja abordado na segunda-feira. Toda segunda-feira nós vamos trazer aqui assuntos bíblicos, estudos bíblicos. Então, lá no canal do YouTube é só colocar lá qual o tema, qual o assunto que você quer que os professores que estão aqui venham aqui e falem, descasquem tudo aqui pra gente. E eu tenho certeza que eles vão trazer com maior alegria. Então vamos lá, vamos dar continuidade nas perguntas que nós tínhamos aqui, né? Como é que vocês querem? Vocês querem... Começou com o irmão Elcio. Pronto, então vamos lá. Eu vou começar a pergunta de número 13, não é isso? Que a gente tinha parado. A 13. Aqui com o evangelista Elcio. Olha só, a última pergunta que nós tínhamos feito, só rapidamente me recapitulando, evangelista Elcio, qual era o assunto mesmo? Qual é o assunto que nós estamos falando aqui? Os caminhos perigosos da igreja. Pronto. Os caminhos perigosos da igreja. Nós paramos lá na pergunta de número 12.
Olha, tem muita gente em casa agora. Nós temos 2 blocos, tá? Nós estamos aqui, agora já é 3 horas e 12 minutos. Nós vamos até às 3h30 aqui, vamos entrar no bloco comercial. Nós temos bastante tempo para discorrer. Então, dá para falar um pouco melhor, mais aprofundada essas respostas aqui, né? A última foi a pergunta 12. Simplesmente o que é salvação? Foi até você que respondeu, né, Jeová? Então, vamos lá. Evangelista Els, por gentileza, a pergunta de número 13. Voltando ao assunto, né? Se a mensagem salvadora tem sido pregada, por que então ouvimos tanto falar em desigrejados? Bem, excelente pergunta, né? Antes do mais, assim, a gente tem que explicar sobre o tema, né? O caminho perigoso da igreja moderna, tá? Da igreja moderna. Viu? A igreja é de Cristo, né? Ela tem um dono, né? E esses membros, então, eles têm sido conduzidos e eles sabem, viu, muito bem ouvir a voz do vosso pastor. Mas no meio dessa seara, né, desse trigo, né, tem muito joio também. Mas não é hoje a questão. Vamos lá. Por que há mensagem? Vamos lá. Se a mensagem salvadora tem sido pregada, por que então ouvimos falar desigrejados, tanto, né, de desigrejados? Falta de discipulado, né? Por que tem falta de discipulado? Porque é cômodo, né? Você faz o apelo de salvação, que ele é muito pertinente, viu, à alma humana, né? Viu, é para libertar, viu, e dar uma vida, viu, espiritual, né? Mas só que o discipulado, ele envolve tempo. Então, não é só pregação, né? Jesus, ele fala, viu, em Mateus 28:19, ele fala: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, a Trindade já está aí também, mas ele fala sobre ensinai. Então, para ensinar, vai ter que ter tempo, né, irmão Javá? O discipulado, ele é um treinamento cristão, né? Não é à toa que os discípulos treinaram com Jesus antes de fazer os milagres descritos em Atos. Passaram 3 anos e meio aprendendo com o mestre. Então, no período da igreja ali, do descrito em Atos, antes de eles entrarem, antes de serem cheios do Espírito, eles foram instruídos. Então, eles antes foram instruídos para depois praticar. Então, o discipulado é um treinamento de como ser imitador de Cristo. Algo muito interessante que os senhores estão falando sobre o treinamento, quem treina também é uma oportunidade de crescer. Porque todo professor que está ensinando, ele está aprendendo todo dia. Então, quem não quer ter a paciência de treinar, como o senhor está falando, discipular, ele jamais vai crescer ou evoluir como líder, né? Ele não vai criar, viu, raízes, né? E ele não vai estar firme na rocha. Então, qualquer vento bate, leva ele. Então, tipo assim, né? Ele vai na igreja, é maravilhoso, né? Santo e tal. Mas só que bate lá ele chega em casa, aí tem um vento, aí outra pessoa critica, daí ele não tem, viu, a força dentro dele mesmo, né? Que deveria ter. O senhor está falando do que aceitou e não foi discipulado. Viu, aí existe várias outras, viu, parábola, né, que a gente não poderia falar. Sim. Aqui. Eu já estou falando do que vai discipular. Isso, do professor. Ah, sim. O senhor ia comentar o que, Giovanni, agora? Segundo as pesquisas, a ciência, né, que estudam aí o processo de ensino-aprendizagem, você aprende mais quando você está ensinando. 90% do seu aprendizado é quando você está ensinando, você está pondo em prática. 10% lendo, 15% assistindo e lendo, aí eles vão dando aquelas estatísticas, né, e quando você está ensinando, você está praticando, é 90%. Que benção, né? E, viu, só para terminar, então, viu a questão, isso sai da prática, né? De cada 10 pessoas, né, que a gente evangeliza, viu, ao meio das ruas, viu, prostíbulos, né? 6 são desviadas. Então, a gente vê que falta o que neles, né? Falta sustentação. Tem uma coisa assim, né, que o discipulado mostra muito bem claro, é que aquele, né, que pensa, viu, estar em pé,
é que permaneça. Então, a gente sempre fala, então, para a pessoa que se batizou nas águas, né, que ela vai ter que caminhar até o final, viu? Até o fim. Então, é perseverando. E se uma outra pessoa, né, que está hoje ali, viu, cair amanhã, aquela hora, né, por ela, mas ela, viu, vai ter que permanecer. Se uma outra pessoa, né, que está ali, ela crescer, viu, então que louve a Deus, que mas a vida é dessa forma. Então, Deus não quer, né, que a pessoa vá embora, né? Viu, Jesus, né, falou assim, né, viu que aqueles, né, viu que o Pai me der, viu, eu jamais o lançarei fora, né? Então essa que é a questão aí, a minha resposta. Nós vamos abordar também, o senhor falou do batismo. Nós vamos ter um dia, uma segunda-feira, para trazer o assunto batismo. Meus irmãos, quem está assistindo a rádio, quem está assistindo a TV Liberdade e ouvindo a Rádio Liberdade, toda segunda-feira nós vamos ter essa programação nesse formato. Estudo bíblico, tá? Estudar a Bíblia. Você quer mandar uma pergunta para cá? Você tem uma dúvida a respeito de alguma coisa? Manda. Só mandar no WhatsApp da rádio 85655387. Pode mandar no meu WhatsApp, que é 8427-3777. Inclusive, eu até mandei lá no grupo, né, dos jovens, que se tiver algum jovem lá assistindo a programação no horário de hoje, no dia de hoje, e mandar alguma pergunta, participar da programação, vai ter sorteio aí no final, tá bom? E eu já tô vendo aqui, que tem gente mandando já mensagem aqui, né? Não sei se tá mandando a pergunta, vou já ouvir daqui a pouco. Vou ouvir aqui se tem alguma pergunta ou se tá dizendo que tá ouvindo a programação. Vamos lá. Estudo bíblico toda segunda-feira, com o evangelista Elcio e o diácono Jeová, trazendo os temas mais importantes aqui da palavra de Deus. Nós estamos aqui com a série de perguntas, uma bateria. Vamos para a pergunta de número 14, que é para o diácono Jeová. Responde para a gente, por gentileza. Buscar aquele que está cego por esse mundo é tão simples assim? Sim. Por que eu digo que sim? Porque a missão da igreja não é resgatar, não é buscar. Porque a salvação, quem salva não é a igreja, é o Espírito. Então, para Deus é muito simples. Muito fácil, precisa somente que nós cumpramos a nossa responsabilidade como igreja, que é pregar a palavra, que é testemunhar. Então, qual é a missão nossa? É pregar, é testemunhar. Então, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Então, é simples? É simples, porque para Deus é simples salvar. Para Deus é muito fácil. Ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. E é isso que ele quer e é isso que ele declara na sua palavra. A vontade deles é que todos sejam salvos. Mas a fé vem por ouvir a palavra. E o que está dificultando com que as pessoas sejam salvas hoje é justamente isso. A ausência da pregação da palavra. Porque o evangelho puro e genuíno está sendo substituído por outras teologias. Está sendo substituído por outras filosofias. Então é isso que está dificultando com que haja salvação. Mas muito simples. Você acha também assim, Jeová, que, por exemplo, algumas ferramentas, né? Tem pessoas que acham que tem que usar algumas ferramentas. Ou igreja, não falar pessoas não, mas igrejas, denominações. Sim. Principalmente as mais modernas, né? Não estou criticando o nome de nenhuma igreja. Mas às vezes, como é que fala aquela imitação, querer imitar algumas coisas do mundo dentro da igreja para atrair os que estão fora da igreja, né? Assim? Isso aí dificulta ou seria facilitar também? Tirar o que está perdido? Eu digo que depende do instrumento, porque toda ferramenta usada a favor do reino é bem-vinda. A gente tem que entender isso. As coisas mudam, os séculos mudam, então nós como igreja temos que ser inteligentes para usarmos as ferramentas disponíveis ao nosso favor. A gente não pode deixar que o mundo use contra ou nós mesmos atirar no nosso próprio pé. Agora depende, tem coisas que ajudam e tem coisas que atrapalham. Exemplo, o telefone, a internet, algumas outras ferramentas, data show, enfim, tantas outras coisas que algumas décadas atrás na igreja eram pecado, né? Inclusive até instrumentos, né? Antigamente, se você for pesquisar, você vai ver que era, e hoje estão usados. Então, se a gente usar a favor do reino para anunciar a mensagem, para edificar, é super bem-vindo. Tudo que possa ser usado é super bem-vindo, desde que saiba ser usado com inteligência e a favor dos irmãos e a favor do reino.
Já que a gente está falando de estudo aqui, e quando a gente fala de estudo, a gente abre um leque e está aberto também para ouvir Sim. perguntas e questionamentos. O Jeová tocou num ponto aí sobre as coisas vão mudando, né? Eu me lembro, eu vou falar de uma coisa que eu me lembrava lá na igreja da minha mãe, eu ainda pequeno, que tinha muita coisa lá que realmente os irmãos não podiam. Instrumento, futebol, televisão. Isso é porque era doutrina. E aí já é um outro ponto que bem já dava outro ponto, tema pra gente falar de doutrina, né? E há o vários tipos de evangelho. doutrinas, né? A doutrina bíblica e a doutrina eclesiástica. É Exato, diferente. Exato. A doutrina bíblica é universal, se aplica a todos. A eclesiástica é regional, isso depende de cada pastor denominacional. ou Então, regional. dentro da doutrina universal, Isso não cabe. Televisão, futebol, não cabe. não cabe como pecado, não. Isso pode E na caber. pergunta anterior que eu fiz, que é de resgatar o perdido e usar mecanismo, Pode ferramenta, ser usado, aí pode ser usado, pode ser usado como ferramenta. desde que não perca a essência, né? Desde que não perca a essência da mensagem. Certo. Desde que carregue a mensagem com eficácia, que ele entenda que pecado é pecado e que ele precisa de um salvador, ok. Eu me Pode ser lembro usado. que quando era criança, eu não podia jogar bola. Não. Quando eu jogava bola, que os irmãos da igreja via, É goleiro. né? Aí eu ia pra igreja com vergonha, E hoje tem Eu muitos tava, pastores tipo, que são jogadores. né? No Exato, Santos, exato. famosos em alguns times grandes aí. Então era Porque é uma profissão. então doutrinas, não é isso? Isso. Doutrinas que podem ser modificadas, né? Ou É, doutrinas. as doutrinas eclesiásticas, elas têm que ser criadas baseadas na Bíblia, né? Se elas não... Porque, tipo assim, qual é o erro que eu vejo que a gente comete muito hoje? É o erro que, inclusive, os judeus cometeram. Criaram regras aonde Deus não criou. Pegaram a lei, aí disseram, olha, dia de sábado só pode andar 1000 quilômetros. Onde é que existe isso no Torá? Não existe. Jeová, tá bom, nós vamos trazer esse assunto no outro momento, entendeu? Porque quando a gente começa a falar, né, você vê como é que é. Mas tudo bem, a pergunta que eu fiz foi em cima de resgatar o perdido. E a Sim, resposta sim. foi muito bem dada. Desde que não Desde fira, que não fira a essência da mensagem, todo instrumento é válido. todo instrumento é válido. Nós vamos avançar. O meu filho mandou um áudio aqui. Como a gente quer a participação aí dos ouvintes, bora lá. Deixa eu ver se a gente consegue escutar o áudio dele aqui. Que ele tá ouvindo a programação. Bora lá. Pai, eu tô escutando a rádio, anota meu nome pro sorteio, viu? Já liguei aqui, Ele quer o tô fazendo sorteio. um momento com Deus, lendo o certo. livro de Joel, e enquanto não começava, mas já começou, tô só esperando. Aí ele tá no momento com Deus. Aí ele tá escutando a programação e estudando ao mesmo tempo, ó. Aí. Graças a Deus. Deus abençoe. Bichinho esperto, né, rapaz? Eu quero participar do sorteio, né? Vai ter mais gente mandando mensagem aqui daqui a pouco, né? Pedir pros jovens lá participar, né? Mandar mensagem. A Gabriele mandou aqui. A paz, pastor, como é que é? Não estou conseguindo ouvir vocês. Será que tá tendo algum problema na rádio? Ela tá dizendo que não tá conseguindo ouvir. Você tá ouvindo, como é que é? Você tá na rádio? Você tá no site ou na TV? Gabriele, responde pra mim aqui no WhatsApp, por gentileza, tá bom? Vamos seguindo? Próxima pergunta aqui 15. pro evangelista Elcio é pergunta de número 15. Se a própria palavra de Deus afirma em Tiago 4:4 que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, então é impossível o mundo ter simpatia pelas igrejas? Na verdade, sim, né? Ela não vai ter a simpatia. Porque é antagônico, né? Os pensamentos. Isso aí é uma velha conversa, viu, até que vai antes lá do iluminismo, viu, até, né? Porque a proximidade, viu, é de Deus, viu, ela traz a intimidade, né? E ele vai trazer certos tipos de procedimentos, porque Deus é moral, certos procedimentos que para nós é santidade, né? Deus, ele não é santo, não é porque ele busca a santidade, né? Deus, ele é santo não é por causa das próprias atitudes dele, né? Deus é pessoal, né? Então, lá em Gênesis ele fala, viu? Façamos o homem a nossa semelhança. Então é diferente. E a amizade, ela é praticamente impossível. Simpatia de gostar
viu o mundo assim, viu mesmo o Congresso, né, viu mesmo a presidência, né, ou mesmo os senadores. Lá é um trabalho tanto assim que eles não têm tempo, eles, né, tem muitos poucos lá, né, que tem tempo, né, para isso, né. Então, viu, a simpatia, sim, viu, a palavra mesmo fala, é em João 15, versículo 18, né, ele fala muito bem claro: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, né, como uma pessoa assim, né, que está totalmente infundida, né, se vós fosseis do mundo, cadê? O mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolho do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então toda injustiça social ou todo tipo de comportamento, viu, avesso à moral, viu, a igreja tem a obrigação de falar. Aí entra um outro ponto também, que é um outro dia a gente pode entrar também o envolvimento político, né, da igreja, né? Essa palavra hoje, simpatizante, usa-se muito essa palavra, né, assim? Sim. Eu não vou para a igreja, eu não sou crente, eu não sou batista, eu não sou assembleiano, eu não sou católico, eu sou simpatizante. Tem gente que já usa esse termo, né? Sim. E aí, só quer falar mais alguma coisa? Você quer ver um outro ponto também? Ó, você quer ver? Viu? Lá naquela outra pergunta, né, que foi feita, né? Se você anda, né, com certas pessoas, viu, e você não tem uma força de caráter, né, aí você vai acabar, né, fazendo o que elas fazem. Desculpa. Viu, pregar o evangelho, né, como é que disse aí o irmão, né, Jeová, ele é simples, né, viu, para quem está na dimensão de Deus, né, mas pregar no meio da rua não, ou viu, pregar, viu, no púlpito, não é fácil também, mas pregar no meio da rua, viu, olhar nos olhos das pessoas, ser xingado, né, dentro de uma igreja você não é xingado, né, mas lá no meio da rua você é xingado, né? Tem uma frase que eu costumo dizer assim: Deus é simples. Tudo de Deus é simples. Isso não quer dizer que é fácil. Mas é simples assim. Eis a questão aí da pregação tá aí. Porque, tipo assim, quando eu digo que é simples, eu digo que não tem muita coisa. Nossa missão é essa, pregar. Agora, a pregação do evangelho autêntico gera inimizade. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Se ele fosse bonzinho, não teria ido para a cruz. Ele confrontou, né? Ou seja, ser crente é simples. Não quer dizer que é fácil. Mas é simples. Simples assim. Agora, não é fácil. Tem as sacrifícios, tem as renúncias. 3 guerras que o crente enfrenta: contra si mesmo, contra o pecado e contra o sistema mundano. Uma hora vai ter confronto, né? Não tem como escapar. Aí então, vamos lá, para a gente fechar essa parte do simpatizante e entrar no bloco comercial e voltar com as outras perguntas para fechar. Então quer dizer que eu posso dizer assim, tudo aqui é pergunta, né? É pergunta e nós falamos que nós entendemos e aceitamos e deixa a pergunta para o ar, para os ouvintes também. E você do outro lado, é assim que você entende também? É assim que você considera? Nós não estamos querendo dizer que você que está ouvindo aqui a programação, nós não estamos impondo o que nós estamos falando para você. Embora o que nós estamos falando aqui e consideramos é a verdade. Para nós, é a palavra de Deus. E claro, nós estamos falando para o público evangélico, nós estamos falando para o público cristão. Se houver do outro lado alguém que está assistindo ou acompanhando a programação que ainda não é crente, que ainda não decidiu, ele vai tomar a decisão dele, ele vai avaliar. E lá na frente, no fim de tudo, ele vai dizer que ouviu, se ele ouviu ou não a verdade. Mas aí vamos lá, para a gente fechar a questão do simpatizante. Então quer dizer assim, que o simpatizante pode ser aquele que, ao invés de querer levar a vida com Cristo, que é a vida realmente que é de sacrifício, que é a vida que não é fácil, é o caminho estreito, ele prefere ir pelo fácil. Esse é o simpatizante, aquele que quer ir pelo caminho fácil, quer dizer, o caminho largo? Você quer ver um simpatizante bem claro da igreja? É a política.
ela se simpatiza com a igreja, né? Porque viu, ela vê um nicho, um nicho, né? Viu uma área, viu uma rede, né? Viu de pessoas, entendeu? Então ela acaba se aproximando, é porque ela vê ali um conglomerado de pessoas. Então ela fica simpatizante da igreja. E a igreja, ela acaba usando também isso, a seu favor. Então ela acaba, né, tendo uma mutualidade. Nós pastores, a gente fala muito assim, às vezes, da pessoa que chega na igreja por um benefício, né? E quando se trata de se entregar e de realmente servir a Deus, ela não quer ter o compromisso. Ela quer o benefício, mas não quer ter o compromisso. Jesus fez, né? Ele fez o milagre lá dos pães, né? A pessoa quer o bônus sem o ônus, quer ter o benefício sem o compromisso da... Assim, a questão de simpatizante, essa pergunta ela é muito mais profunda do que parece. Parece bem simples, mas vai longe. Por que ela é muito profunda? Porque olha o que diz aqui, ó, segundo Tiago 4:4, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Primeiro a gente tem que entender que tipo de mundo é esse que o texto cita. Porque há vários significados de mundo na Bíblia. Certo? Esse mundo aqui é o sistema de princípios e valores contrários à palavra de Deus, que é influenciado por Satanás. Exemplo, ideologias. E tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a família, contra aquilo que para Deus é sagrado. É aqui que o apóstolo se refere como mundo. Segundo, é impossível não ter simpatia pelas igrejas. Igrejas aqui está no plural, se referem ao templo, mas é pela igreja, no caso, o corpo de Cristo, aqueles que recebem a palavra. Então, esses que são contra Deus, inimigos declarados, ideologicamente, então esses é impossível, porque nós estamos em guerra. Agora, o mundo aqui não é pessoas. Nem toda pessoa ela é contrária à palavra de Deus, apesar de que, para Deus, na palavra, todo aquele que não está em Cristo é seu inimigo. Então, tá entendendo a complexidade? Então, para nós ter que explicar tudo isso aqui, demandaria um bom tempo. E nós vamos trazer num outro momento, como o próprio evangelista Teles falou, é o assunto que ele disse, que é a questão da política. Por quê? Porque nós não vamos falar de pessoas, mas sim de ideologias ou de ideias. Que é o que a igreja jamais vai compactuar. Abrir mão de seus princípios e valores. Valores, né? E não vamos poder concordar. Então, assim, é um debate, é uma segunda-feira de estudos, né? Nós vamos falar sobre isso. Segunda-feira, se você quiser aprender da palavra, se você quiser ouvir assuntos polêmicos, que geralmente ninguém... Não é que não queira falar, mas, por exemplo, no púlpito da igreja, não dá tempo de abordar esse tipo de assunto, a não ser numa célula, num estudo, numa escola de estudo, como a escola dominical, né? As igrejas têm vários tipos de escolas e de grupos de estudo. Isso. Aí sim aborda esses temas. No culto, que é onde normalmente a pessoa vai para cultuar, ela não vai ouvir isso aqui, não dá tempo de abordar isso. É o culto da palavra, da pregação, do evangelho dentro da doutrina de cada um. Mas aqui, a segunda-feira vai ser isso. Você vai ouvir, vai ter dia que vai sair faísca aqui. Só para terminar o irmão Jeová e eu, e deixar bem claro aqui também que eu me responsabilizo pelas minhas palavras, o irmão Écio se responsabiliza pelas palavras dele e o Jeová responsabiliza pelas palavras dele. Você tá entendendo como é que é? Nós nos responsabilizamos pelas nossas palavras, não responsabilizamos como as pessoas vão interpretar o que nós dissemos. Nós só podemos nos responsabilizar pelo que dizemos. Mas vamos lá. O modo é como é que a igreja prega, e tem que pregar, ela vai se confrontar, né, com aquilo, com o que o mundo diz, né? Mas não que a gente vai buscar a briga, né? A briga, nós queremos paz. Hebreus 12:14 fala sobre isso, né? É seguir a paz com todos e a santificação. Mas a gente tem que ser, já que a gente é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que falar o que o Espírito Santo de Deus quer que a gente fale, É contra o pecado, contra todas as injustiças. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, né? Glória a Deus. Vamos para o bloco comercial aqui agora. E já que a gente volta, eu quero só dizer que está tudo ok com o áudio, né? A própria Gabriela já confirmou que está pelo site, é pelo site que ela tá acompanhando. Ela não estava conseguindo ouvir a gente no site, mas já está ouvindo. Então na TV, no site e na rádio, tá tudo ok. Vamos pro bloco comercial. Quem tá no canal do YouTube, gente, aproveita para você compartilhar, curtir, comentar e deixar
também a sua opinião lá. O que você quer ouvir? Que tema você quer ouvir nas segunda-feiras aqui? E nós vamos abordar esses temas, tá bom? Vamos pro bloco comercial, é já que a gente volta. Deus, graças a Deus, voltamos. E nós estávamos falando aqui ainda um pouco sobre a questão dos simpatizantes, né? A pergunta foi a pergunta de número 15, que fala: se a própria palavra de Deus afirma em Tiago 4:4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então é impossível o mundo ter simpatia pelas igrejas? Nós falamos aqui algumas coisas, mas ainda ficou algo para completar. O Diácono Jeová vai falar e aí a gente fecha essa questão aí da simpatia do mundo pelas igrejas. Eu termino, é porque... Viu, a próxima é sua, né, Jeová? Então vamos lá. Evangelista Elcio, por fique à exemplo, vontade. Viu, tem muitas igrejas, né, que tem muito potencial financeiro e de visão, né, que eles têm lares de crianças. Por gentileza, só mais próximo do microfone. Pronto. Viu, tem muitas igrejas, viu, que eles têm muito poder financeiro e de visão, né, que eles têm lares de crianças, lares de idosos, de químico também, né, Jeová, né? Sim. Químico, tratamento, né? químico. E eles fazem. Então aí a sociedade ela vai se simpatizar, é lógico, é óbvio, né? Viu? É porque é uma ação social. Obras sociais de caridade chamam o carinho e a simpatia. Viu, são obras de caridade. Porém, quando ela se aproxima muito, né, e ela deixa com que a igreja fale a verdade, né, que ela tem que falar a verdade, ela vai entrar. Ela vai sair do campo social e ela vai entrar no campo moral. E aí tem muitas coisas que não vão gostar, não. Então, praticamente vai mexer no calo dele, né? Então, mexeu no calo, vai doer e aí vai ter inimizade. Esse é o ponto, né, que tem que ser bastante declarado. Ok, então finalizamos essa parte e agora a gente vai entrar na pergunta 16, o Diácono Jeová vai responder. Antes só quero dizer a todos, né, que estão acompanhando, TV Liberdade, dentro da cidade de Bom Jesus, 23.1, ao vivo, às 3 horas da tarde. Você vai assistir essa programação. Toda segunda-feira nós vamos trazer aqui um estudo bíblico. Quero apresentar aqui o evangelista Elcio Prates, que é bacharelado pela Ceifa de Goiânia e também é formado em capelania pela religião e direito, tá? Lá de Minas Gerais. Estou aqui também com o diácono Jeová, ali da Assembleia de Deus Madureira, a quem nós saudamos, pastor Carlinhos, toda a Igreja Nação Madureira. Graças a Deus. Então vamos seguindo aqui com as perguntas. Não esqueça de compartilhar lá no canal do YouTube. Essa programação está sendo gravada. Nós estamos na Rádio Liberdade FM 96.1, ao vivo pela TV Liberdade e também ao vivo pelo site tvliberdadehd.com.br. Que Deus abençoe a todos. Quem enviar sua pergunta para cá, quem quiser participar da programação, quem disser, mandar uma mensagem, estou ouvindo, estou gostando da programação, vai concorrer um sorteio aqui daqui a pouco, na hora que terminar a programação, de um açaí. Foi isso que foi combinado aqui, lá no açaí da Carol. Olha só, rapaz, que benção, a pessoa estuda a Bíblia, aprende as coisas de Deus, no final ganha um brinde. Rapaz, eu aqui queria estar do outro lado, só escutando e mandando as mensagens, né? Aí eu tô aqui, mas vamos lá. Continuando a pergunta agora, 16, a pergunta número 16 para o Diácono Jeová. Então, quando as injustiças sociais são enfatizadas pela igreja, o governo torna-se seu adversário? Segundo Romanos 13, não, olha o que diz o texto. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não vem de Deus. E qual o versículo? É o primeiro, a partir do verso 1. Certo. Portanto, quem se recusa a submeter-se às autoridades está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Verso 3. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem e ela o honrará. Então, o governo, de forma alguma, ele torna-se adversário da igreja nessas coisas, né? Assim,
Porque o governo, as autoridades, inclusive se continuar o texto, vai ver que foi Deus quem instituiu. Dentro da ideologia sistemática, a gente pode entrar dentro de um conceito chamado graça comum. Por quê? Porque, tipo assim, porque as autoridades foram instituídas para o controle da sociedade. Porque o ser humano sem controle, ele se desgraçaria por si só. Então, por que existe a polícia? Por que existe aí as instituições? Para o controle da sociedade. Para o controle do bem. Isso é uma forma de Deus demonstrar a sua graça para a humanidade, dizendo que não a abandonou. Porque se Deus abandonasse a humanidade, nós estaríamos lá em Romanos 1. Romanos 1, a partir do verso 26, se não me faz memória. Se você quiser dar uma olhada aí, eu vou dar uma olhada aqui para... 26. Isso, a partir do verso 26. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Aí, continua. Natural. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Pode continuar? Pode continuar. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa pelo que convinha o seu erro. Pronto, só até é o suficiente. Isso é pra gente entender que quando Deus abandona o ser humano, ele perde o controle de tudo. Então, as instituições, o governo são a forma que Deus demonstra a sua graça para a humanidade, mantendo o controle para que ela se mantenha. Então, em nenhum momento o governo ou a autoridade secular é inimiga da igreja ou inimiga de Deus. Muito pelo contrário, ela é instituída por Deus para o controle da sociedade. Então, as injustiças sociais, quando elas são enfatizadas pela igreja, em muitos casos o governo é ajudante. Inclusive, a igreja hoje ela tem liberdade de fazer projeto de lei e mandar para a Câmara para ser financiada pelo governo. Verdade. O governo não pode financiar a igreja, mas um projeto social que é voltado para a sociedade, porque o Estado é laico, ou seja, então o governo não pode pegar dinheiro público e dar para uma instituição, para uma denominação. Ah, vou pegar isso que dá para esse ministério. Não pode, porque ele estaria financiando uma religião. Isso é proibido por lei, né? Então, assim, o que pode ser feito? A igreja quer ajudar alguém, que nós estávamos comentando aqui no break, né, a respeito de alguns projetos sociais que alguém tem, né? Então, o que acontece? Se a igreja cria um projeto social, na nossa cidade tem X número de pessoas com autismo e nós vemos que essas pessoas têm muita dificuldade em tratamento, em medicação e tudo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um projeto social com todo aquele aparato e mandar para a Câmara e lá ser aprovado. Se lá for aprovado, aí o projeto foi a igreja quem criou, então a igreja e o Estado vão se unir para os dois trabalhar em prol de uma só causa. Então, eu não vejo como inimizade nisso daí. Então, assim... E muitas vezes é uma ação que o governo até quer fazer, mas não está conseguindo fazer. Não está conseguindo isso. É. Então, a igreja ela pode se unir ao Estado legalmente para criar projetos para que o dinheiro público possa chegar lá. Assim, o Estado, ele se torna adversário da igreja na questão doutrinária. Sim. Que é o que foi falado ainda há pouco. Na questão da pregação, na questão da Ideologias, moral. ideias e princípios. Isso, na questão da moral, na questão da pregação, na questão da doutrina. Isso não tem como nem negociar, certo? Porque o mundo é regido por Satanás, segundo a Bíblia, e a igreja é regida por Deus. Então, jamais eles vão se unir doutrinariamente, jamais vão pensar da mesma forma, a respeito de família, de criação de filhos, enfim, de qualquer outra coisa, de sexualidade ou qualquer outra área da vida. Eles sempre vão se opor nisso aí. Agora, na área social, há como? Há como ter essa união legalmente. E é o ponto aonde a gente falou que é onde entre os simpatizantes, que é onde A área social, isso. a área social Na hora de fazer o bem, todo mundo tem se essa une. simpatia. Tem Até essa o simpatia. incrédulo fala assim: parabéns para a igreja ali, ó. Reconhece isso. Nunca, a pessoa nunca foi naquela igreja e nunca nem concordou com a pregação, mas no dia que o pastor vai lá e faz uma obra social com a igreja ali, aí ele parabéns, uma obra social bonita e tal. Não é assim? Aí, Tem na que hora dar os que, parabéns. aí na hora né? que esse que deu parabéns vai na igreja e vê que chega lá, o pastor tá pregando contra o adultério, e se ele tiver no adultério, tu acha que ele vai ter simpatia ainda? Não vai. Então, é por isso que a gente diz que a simpatia termina depois da obra social, quando ele entra na questão doutrinária. Então, há vários pontos a serem analisados aí. Muito bom, muito bom. E outra coisa também, a separação, a dicotomia aí, ela vai existir, né? Porque não deveria existir, mas o homem viu por si, né? Aí ele fez
viu, a monarquia, viu, e ele deixou a teocracia, né, de lado, né? E aí então ele busca mesmo aí os seus próprios interesses, então essa parte social entre eles, né? Mas antes dele ser um presidente, dele ser um senador, viu, um deputado, viu, ele é um cidadão e ele é religioso, né? Viu? E a religião, viu, é para nós aqui, faz nos aproximar de Deus. E nos aproximando de Deus, então, viu, a sua moral e o seu caráter, então, vai acontecer. Ó, só para lembrar uma coisa aí, viu, os irmãos, né, que estão aí, concordando ou não, né, você vai lá para Amós, então, viu, Amós 5, né, e você vai ver o que Deus está falando ali. Viu? Amós 5, ele fala assim, ó, ouvi esta palavra que eu levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Viu? Era a nação de Israel, né? A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10. E aí ele vai falando aqui, ó, sobre as injustiças. 5:11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. E lá no versículo 21, né, lá de Amós 5, ele fala, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum valor. Por quê? Não tinha sentido. Viu? Eles viviam uma religiosidade, só que sem infusão. Viu? Não tinha a transformação. Então eles não... eles fizeram a dicotomia. Assim, ó, política aqui, viu, os servidores públicos lá, né? E toda ali a ideia deles, viu, e a igreja, viu, o templo fora. Então é isso que houve durante todo esse tempo. Pode se unir? Pode, mas é um outro assunto aí que... Mas antes dele ser um governante, né? Ele é um ser humano religioso, né? Amém. Nós vamos finalizar, aliás, não dá para a gente finalizar. Nós temos pouquíssimos minutos aqui. 4 minutos eu tenho que responder assim na lata, um em cima da outra agora aqui. Tá. Pra gente finalizar essa bateria de perguntas hoje, né? Fizemos aqui a 16, né? Vamos a 17. Jeová. Não, Evangelista Elcio. Política e igreja. Pode ter um casamento feliz? Pode, contanto que o político ele se arrependa dos seus pecados, né, como é qualquer pessoa, eu também, qualquer pessoa, e ele siga então a Cristo, né, viu, como seu único e suficiente Salvador, mostrando, né, que ele realmente fez isso, né. Quer comentar sobre isso? Sim, a questão de política, a igreja, ela pode ser feliz desde que a igreja entenda seu papel e o político também entenda que ele não é um palanque. Certo? Então, assim, a igreja ela foi feita para influenciar o mundo e não o contrário. Então, a igreja ela pode entrar na política sim, irmão, pode se candidatar sim. A política não corrompe ninguém. Lá, o poder, ele só demonstra o caráter corrompido de quem já é. Sabe? Poder, autoridade e fama só demonstra, só põe para fora o caráter corrompido de quem já é corrompido. Então, assim, a gente, o cristão pode se candidatar, pode ter um casamento, pode influenciar por meio da política, pode. Agora sim, o que não pode é a política influenciar a igreja, entrar dentro e corromper ou se vender em busca de benefícios, né? Tem que ser ao contrário. Então a igreja tem que influenciar a política, o Estado sim, o contrário não. Esse é um ótimo tema, inclusive a gente pode trazer força, né? Ele só para uma segunda-feira e falar só disso e depois trazer os homens de Deus, que a gente sempre fala, né, de Daniel, que era político. É porque tem várias, tipo assim, a gente comentando rapidamente, fica várias pontas soltas e pode acabar complicando, né? Mas, exemplo, tem gente que diz que não se casa, não pode, a política e Deus teve vários governantes. Pronto, é disso que nós vamos falar num outro momento. Vamos deixar isso no ar, bom demais. E é até bom que as pessoas que estão ouvindo ficam naquela, pensando um monte de coisa, a cabeça chega
fica fervendo de perguntas. O homem segundo deixa o coração pra de Deus era o quê? A Bíblia diz Davi era segundo o coração de Deus. Ele foi o maior rei de Israel, político. Então nós José. vamos combinar de trazer esse assunto só numa segunda-feira aqui, tá bom? Pronto. Vamos lá. Agora a pergunta de número 18, evangelista Elcio ou Jeová? Jeová. As igrejas que simulam o mundo para atrair, eu já falei disso aqui naquela hora, os fiéis e depois pregar a mensagem salvadora, estão errados. Você já falou daquilo. Com certeza. Vou pular para 19 para você. A teologia da prosperidade é boa ou ruim? Aí nós encerramos com... É diabólica essa teologia. Por quê? Porque ela enfatiza as mãos de Deus e esquece o caráter e a salvação. Então você pode estar com as bênçãos e estar caminhando para o inferno. A mensagem bíblica é a mensagem salvadora, que o ser humano é pecador e precisa de um salvador. A prosperidade é a consequência de quem é salvo. A prosperidade de Deus é a consequência da salvação. Deus pode dar ou não, é condicional. Isso depende a Ele. Mas Agora, ela, quando foca só nas bênçãos, esquece do propósito principal, que é a salvação, é diabólica. Agora, evangelista El, só finalizando a 20, que o horário já bateu. Finalmente, como devemos nos comportar ante essas centenas de vozes para nos mantermos na salvação? Primeiro é a gente ter, viu, em vista, viu, é Mateus 5,8, né? É que a gente tem que ter uma vida santa diante de Deus, porque os limpos de coração o verão. E a gente sempre manter, né, viu, os nossos ouvidos, então, atentos ao nosso Senhor Jesus, que é por fé, né? Fatos, ele vai saber, vai saber depois, né? Mas daí o princípio, né, que Deus instituiu, ele é sempre fé. E seguindo avante, viu, até a volta do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Considerações finais, Jeová, quem está ouvindo aí, pode dar a sua saudação, sua... Gostaria só de agradecer pela oportunidade, é uma honra, um privilégio poder estar falando da palavra. É um prazer, espero que todos sejam edificados e participem mais, mandem suas perguntas, nos ajudem, vamos esclarecer alguns temas que parecem polêmicos e não são. Tem gente que cria polêmica em cima de onde não existe, mas vai dar certo. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos aí e vocês, né, que estão aí ouvindo, né, a gente gostaria, né, que vocês fossem mais enfáticos e questionadores, né, menos bonzinhos, né, e que a gente então, né, pudesse ser realmente provado aí dentro daquilo que a gente crê, né. Nossa. Muito obrigado. Se prepare que vocês vão receber perguntas aí, né? Nós vamos montar perguntas dos ouvintes da rádio e da TV. Muito obrigado. Eu me sinto honrado, né, poder participar, ouvir vocês aqui. Eu estou aprendendo toda segunda-feira. Meu coração fica muito alegre, né, em paz, em poder estar aqui com vocês. Tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.